Oi pessoal, muito bem-vindo novamente aqui ao canal. Eu sou Jaqueline Pickler e hoje é um dia muito especial que teremos uma participação com o Marcos de Oliveira e vamos falar sobre desenvolvimento pessoal com PNL. Fique com a gente, tem um assunto muito importante. Vamos conhecer então Marcos de Oliveira. Quem é Marcos de Oliveira? Para quem não conhece. Primeiramente, Jaque, obrigado pelo convite de estar participando aqui contigo no teu canal. Eu sou fã do teu canal e até peço vocês que estão nos acompanhando aqui que se inscrevam, clicam curtir aqui no canal dela. Vai ser um vídeo bem bacana. Eu trabalho na parte da PNL, do desenvolvimento humano, então hoje a gente vai fazer um bate-papo descontraído, tá, Jaque? Vai ser bem bacana, bem descontraído. E a gente está aqui para compartilhar um pouco de conhecimento com todos vocês. Tá certo. Então, pessoal, falando assim sobre desenvolvimento pessoal, às vezes as pessoas não pensam muito sobre isso, ou é um termo assim, faz um monstro de 7 cabeças de algo que é tão importante assim para o crescimento do ser humano. Marcos, o que é assim desenvolvimento pessoal ou até mesmo profissional? Jaque, é muito interessante isso mesmo, porque às vezes as pessoas elas acham que o desenvolvimento pessoal é algo de outro mundo. Eu digo sempre assim, a partir do momento que você percebe que existe algo na sua vida que você gostaria de melhorar, quando você percebe isso, você já começou a se desenvolver. Eu sempre falo que o primeiro passo para a mudança é a gente perceber que a gente precisa mudar. E às vezes essa percepção ela vem às vezes de repente de uma falha, de um erro que a gente cometeu, de alguma coisa que a gente percebeu que não saiu conforme o combinado. E quando a gente percebe isso, a gente tem essa ideia, eu acredito que a gente já começou a se desenvolver. O desenvolvimento pessoal, ele é algo fantástico, né? Eu sempre digo que ele mudou a minha vida e vou te contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho um menino de 11 anos, o Enzo, e quando ele nasceu, 3 dias depois que ele nasceu, a gente passou por uma situação bem delicada assim com ele, eu com a minha esposa. E naquele momento eu percebi, existe algo que eu preciso fazer para que isso não aconteça com ele quando ele chegar na minha idade. Foi muito interessante isso. Algumas pessoas dizem que é quando a chave vira, né? A chave vira e você percebe, pô, caramba, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E nesse momento realmente a minha chave virou e de lá para cá foram mais de 300 livros, cursos, treinamentos, palestras, tudo isso pensando em quê? E como que eu posso tornar uma pessoa melhor, mas sempre pensando com aquela ideia de passar isso para ele, sabe? Meio que educar ele. Educar, como é que eu posso dizer? Não educar de ser um professor dele, mas que ele me veja sempre como um exemplo, né? Acho que isso foi o que me mudou, deu o start na minha vida e graças a Deus hoje eu começo a colher alguns resultados disso. Nossa, maravilhoso isso. Tem uma passagem bíblica que, se eu não me engano, é em Atos, e assim, é aquilo que sempre fica muito marcante na nossa cabeça, e eu acho muito sensacional, assim. É que um eunuco estava indo pelo caminho, não sei se vai lembrar, assim, e ele estava lendo, se eu não me engano, era em Isaías. Aí, eu não sei se era Filipe. Que perguntou pra ele, tá entendendo o que você tá lendo? Ele disse, não, como que eu vou entender algo que ninguém me explica? Algo nesse sentido. Então, eu acho que isso é um mentor, né? Sim. Tipo, a pessoa que vai e orienta outra pessoa. Por exemplo, o mentor já passou por certas situações, né? Que quem está sendo ensinado, vamos dizer assim, não precisa passar por aquilo novamente. Então, é bem essa ideia, assim, né? E muito legal, né, Jaque, puxar essa passagem. A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar, sobre essa parte do desenvolvimento espiritual. E todos nós, às vezes, precisamos de alguns mentores para, de repente, a gente virar a nossa chave. Sim. Algumas vezes a gente não consegue virar a nossa chave sozinho, né? Às vezes a gente precisa de ajuda de alguém. E é muito interessante nessa passagem justamente que existia uma pessoa que estava sedenta para conhecer a palavra, né, que era o eunuco, que ele queria conhecer sobre a palavra, sobre as escrituras, mas ele não tinha o entendimento. E apareceu para ele Filipe e mostrou para ele
tipo, você está conseguindo entender, né? Acho que é assim que fala a passagem. Assim, como que eu posso conseguir entender se não tem ninguém para me ensinar? E a partir daquele momento ele ensinou, tanto que depois ele batizou o eunuco, né? Então, isso é algo muito legal. Às vezes a gente tem uma pessoa que possa virar a nossa chave. Hoje eu faço alguns trabalhos de mentoria e é muito legal isso, a gente realmente poder fazer com que as pessoas elas consigam virar a chave, né? E acho que está dentro do nosso roteiro, vai falar um pouquinho sobre PNL. Se a gente for pegar um dos símbolos da PNL é justamente uma chave na mente, chave na mente. Eu acho que deve ser muito gratificante assim, o teu trabalho, no sentido de chegar uma pessoa assim, não saber por onde começar e daqui a pouco, né, com o teu treinamento, com o teu trabalho, ver a pessoa assim, começar a evoluir, começar a crescer. Acho que deve ser uma visão assim, muito gratificante para ti, assim, como... E é muito legal mesmo, Jaque. E eu percebo nesses anos que eu tenho trabalhado com as pessoas que existe algo que é meio que padrão, de todo mundo. Existe para as pessoas uma falta de clareza. Elas não conseguem, sabe, como eu comentei anteriormente, eu consegui identificar que eu precisava mudar, que eu precisava melhorar. Só que eu percebo hoje que algumas pessoas elas não conseguem ter essa percepção, essa clareza. Elas continuam fazendo as mesmas coisas, elas continuam cometendo os mesmos erros, elas continuam, sabe, em situações assim extremamente difíceis, passando por momentos difíceis na vida delas, mas elas não têm essa clareza. Uma atitude, de repente, também. Exatamente, elas não tomam essa atitude. E quando elas vêm até mim e a gente começa a conversar, eu percebo, cara, você tá meio bagunçado, né? Na PNL, a gente fala sobre, tem uma das técnicas que fala que a pessoa ela tá como se tivesse um ambiente enfumaçado, confuso. Elas estão perdidas. E quando vem alguém e, vamos dizer assim, sopra essa neblina, a vida da pessoa se clarifica. Sim. A vida da pessoa se clarifica, né? A Bíblia clarifica a vida das pessoas. Sim. As Escrituras clarificam a vida das pessoas. Os mentores clarificam as vidas das pessoas. Os livros clarificam as vidas das pessoas. Se você pegar uma bibliografia, você vai perceber como uma bibliografia de uma pessoa que você gosta, você vai perceber como que ela pode ajudar você também com as falhas dela. Às vezes com todas as dificuldades que ela passou, vão servir como um vento para tirar da sua vida, sabe, o ambiente nebuloso, para que você possa avançar, né? Sim, por diversos momentos assim eu já tive essa sensação de estar no meio de uma neblina, sabe? E não ter assim uma clareza para onde que eu vou seguir, né? Então por isso que é tão importante, por exemplo, os pais presentes, né? Vamos dizer, é um mentor da vida de uma criança, ou também na vida adulta ter essas pessoas assim nesse sentido para ter esse trabalho de tirar assim esse nevoeiro, né? Sim. E clarificar, vamos arrumar isso aqui que tá meio bagunçado, como falasse. E Marcos, assim, até eu ia te perguntar sobre isso, assim, como que é realmente a PNL, assim, como que é o trabalho da PNL na vida de uma pessoa que chega e tá assim, tipo, perdida, para onde que eu vou seguir, sabe? Jaque, eu vou responder essa pergunta e peguei um pouco da tua fala sobre pais mentores, né? E isso está totalmente conectado com aquilo que a PNL trabalha. A PNL é a Programação Neurolinguística, né? Essa sigla deriva lá deriva do inglês, que lá é NLP, que é Neurolinguistic Programming. A nós é PNL, Programação Neurolinguística. Mas a programação neurolinguística, ela trata sobre como que funciona a nossa mente, né? A nossa mente, o nosso cérebro e o nosso corpo. Esses três elementos, né? E ela nos mostra como que a gente pode pegar esses três elementos e fazer com que eles trabalhem de forma como se fosse uma engrenagem perfeita. Entendi. Né? Fazer com que a tua mente ela ajude o teu corpo a trabalhar, fazer com que o teu corpo ajude a tua mente a trabalhar, e tudo isso dentro desse mecanismo maravilhoso que nós temos, que é o nosso cérebro.
Então, a PNL ela nos ajuda a fazer com que nós possamos colocar essa engrenagem de corpo-mente para funcionar numa harmonia perfeita. Hoje, né, a gente percebe que falta isso. Às vezes a pessoa ela é muito inteligente, mas ela não consegue utilizar o corpo dela a favor dela. Ou ela é uma pessoa que tem um potencial, ela tem um corpo muito bom, ela cuida muito bem da saúde, mas ela mentalmente ela não é muito boa, né? Então, quando você pega a PNL, ela meio que vai ensinar você como operar esse sistema. Voltando ali, como eu estava falando, essa questão do pai mentor, tudo aquilo que a gente vive hoje já, que isso aqui é muito interessante, né? Os nossos modelos mentais, as coisas que a gente acredita hoje, a maneira como a gente fala, como a gente se comunica, como a gente se posta, como a gente se relaciona com as outras pessoas, tudo isso foi moldado para nós na nossa infância, né? Dali dos 0 aos 7, mais precisamente dos 0 aos 7, às vezes até os 12 anos. É por isso que hoje a gente fala, quando fala sobre pai mentor, as crianças elas são muito esponjas e elas absorvem todo o nosso ambiente, elas percebem tudo isso. Tu pode pegar uma criança, às vezes ela chega, eu tenho 2 filhos, né? Tem o Enzo de 11 e tem o Heitor de 5, e estão os 2 aqui, a minha esposa, e às vezes eles estão fora de casa e eles chegam em casa e eles falam uma palavra que a gente não conhecia, que a gente não tinha esse hábito. Daí a gente vai perceber, eles ouviram em algum lugar e aquilo já gravou. E eles estão sempre fazendo isso, seja na nossa casa ou seja fora, nas escolas, no ambiente escolar, com os amigos, enfim, tudo isso. Então, tudo aquilo que a gente vive hoje é meio que reflexo de tudo aquilo que a gente aprendeu lá na primeira infância, dos 0 aos 7, dos 7 aos 12, 7, 10, 12 anos. E sejam elas boas ou ruins. O bacana da PNL é que todos esses aprendizados, eles estão armazenados na nossa mente. Certo. Né? Estão armazenados, sejam eles bons ou ruins. O bacana da PNL é que a gente consegue reprogramar essas informações. Essas informações que chegam, esses aprendizados, eles chegam e ficam como se fossem armazenados na nossa mente. Sim. E eles ficam ali, guardadinhos. Isso, com o passar do tempo, a gente vai vivendo a vida e aquilo acaba interferindo. Tá ali, só que a gente não percebe isso. A PNL consegue identificar isso, ela consegue identificar e consegue ressignificar isso. Ela consegue mudar esse aprendizado. Vou dar um exemplo. Se eu lá na minha infância eu passei por uma situação difícil com relação ao dinheiro, onde o meu pai me dizia, sei lá, quem é rico não vai para o céu, e hoje, às vezes eu passo por uma situação financeira ruim, só que eu não sei por quê. E a gente vai examinar, tá ligado a esse ponto. E isso equivale a dinheiro, equivale a saúde, equivale a relacionamentos. Tipo, pensamentos negativos com aquele assunto, assim. Pensamentos negativos, comportamentos. Ou distorcido, não acredito. Exatamente. Então, todos esses aspectos, eles estão ali e fazem com que, às vezes, a gente não colhe o resultado que a gente quer. Faz com que a engrenagem não funcione direito. Você pode perceber. Às vezes a gente percebe muito, né, nesses pontos, assim, dinheiro, relacionamento. A pessoa casa e ela fica um determinado período, depois ela separa. Daí ela encontra alguém de novo, ela casa e se separa. E às vezes ela não percebe que existe algo ali por trás, que existe algo que de repente está interferindo. E ela fica nessa. O mesmo equivale para o dinheiro, o mesmo equivale para questões de peso, controle de peso, né? As pessoas engordam e emagrecem. E não identifica. O problema, então, é não identificar a causa do problema. Exatamente. E a PNL nos ajuda a identificar. Vou compartilhar contigo, essa semana eu recebi um atendimento. Eu fiz um atendimento em uma pessoa que ela tinha um problema com relação a vento, ela tinha medo de tempestade. Quando fechava o tempo, ela ficava ruim, ficava nervosa, ficava agitada, o coração acelerava.
E no primeiro momento que ela me procurou, ela falou de uma situação que tinha acontecido há uns 4 anos atrás. Só que ela é uma pessoa adulta hoje, ela tem 30 anos. E durante uma dos meus atendimentos, eu trabalhei uma questão com ela onde ela tinha uma imagem muito ruim desse acontecimento há uns 4 anos atrás. E eu meio que, com uma técnica, eu tirei aquela imagem ruim da mente dela. Sim. Só que, depois disso, ela ainda mandou uma mensagem para mim assim, Marcos, quando eu ouço o barulho do vento, eu ainda fico ruim, meu coração acelera, eu fico calafrios, não consigo dormir, fico muito mal. Daí ela retornou, a gente fez mais um atendimento, e dentro desse atendimento, eu apliquei uma técnica chamada comunicação generativa. E dentro dessa comunicação generativa, a gente conseguiu identificar onde ela aprendeu esse tipo de comportamento. E a mente dela mostrou exatamente um dia, quando ela tinha 6 anos de idade, que ela tinha ficado sozinha em casa e tinha dado um vendaval, uma tempestade, e ela não tinha a chave para entrar dentro de casa. Daí tu imagine uma criança com 6 anos de idade, na varanda de casa, sozinha, chuva, vento, ficou gravado. Um trauma. Ficou um trauma, exatamente, ficou um trauma. Então não foi aquele acontecimento que ocorreu há 3, 4 anos atrás. Esse acontecimento meio que solidificou aquele aprendizado que ela já tinha lá da infância. O que aconteceu? A gente fez a técnica, ressignificou aquela situação e hoje ela, graças a Deus, vive muito bem. Nossa, que história. Então, assim, trazendo, por exemplo, uma criança que tem os pais com muita briga, com muita intriga, com muita... Na fase adulta, tem que trabalhar muito isso, eu acho, assim, eu acredito, estudar para não copiar aquilo, então, sim, também, no sim. sentido de repetir aqueles erros, né? Não viver numa família tranquila, uma família, né? Ela vai meio que natural, ela vai replicar. Que tipo de comportamento que você tem que ela tem com os pais dela, né? Quando ela tinha lá na infância, ela vai replicar no futuro. Vou dar um exemplo meu. Os meus pais, né? Eu nunca vi os meus pais, nunca. Né? Minha mãe faleceu ano passado. Eu nunca vi os meus pais brigarem. Eu nunca vi os meus pais brigarem. E eu nunca briguei com a minha esposa. Entendeu? Sim. Então, a gente meio que repete. Então, tudo isso são coisas que, às vezes, de forma inconsciente, e às vezes a gente repete e não percebe que é por causa disso. Então tem que identificar esse ponto, no caso, por exemplo, se eu quero ter um casamento, né, feliz e tal, eu não quero repetir os mesmos erros que eventualmente os pais cometeram, vamos dizer assim. Ou também essa situação que falasse da menina com 6 anos, Sim. lá nos 30 anos a gente sofria, que não sabia por que exatamente que estava causando aquilo. Exatamente. Então, percebe, Jaque, que a PNL ela é bem dinâmica, assim. Sim. Às vezes, se a gente for falar sobre PNL, nós vamos ficar aqui 3 anos. Nós vamos ficar sério a tarde toda. E a gente não vai conseguir falar sobre tudo que a PNL pode provocar. Porque, como eu falei lá no começo, sobre autoconhecimento, a PNL ela te permite que você consiga identificar essas coisas. Né? Ela permite, ela te dá essa clareza. E dando essa clareza, você começa a melhorar as suas decisões, os seus comportamentos. A PNL ela é chamada como a ciência da excelência dos comportamentos humanos. E aqui tem uma fala muito interessante, Jaque, que é assim, ó, não é que as pessoas elas sejam boas ou más. Sim. Né? Hoje o mundo ele julga as pessoas assim como sendo boas ou más. Na PNL a gente trabalha na questão do comportamento. E o comportamento ele é o resultado de toda uma estrutura de aprendizado. Entendi. Né? O fato de você, de repente, ser uma pessoa que não é... Você é mais introspectivo, uma pessoa mais fechada, isso não faz de você uma pessoa boa ou ruim. Isso é só um comportamento seu que é resultado de uma estrutura de aprendizagem.
O que a gente percebe muito hoje é que as pessoas estão querendo sempre botar as outras em caixinhas. Ah, eu sou o Marcos da PNL, eu sou a Jaque... Entendi. Bota tudo numa caixinha, Jaque. Sabe? Né? E a gente não é isso. A Jaque envergonhada. É a Jaque envergonhada, sabe? E a gente não é isso. Isso é um comportamento nosso e esse comportamento ele é apenas resultado de uma estrutura. Na PNL a gente fala estrutura. O que é a estrutura? É um conjunto de aprendizados. Vou dar um exemplo. Você falou que a Jaque tímida. É Jaque tímida? É, envergonhada, A Jaque tímida. Imagine assim, Jaque, ó. Tímida é como se fosse o resultado final, como se fosse um bolo. Se a gente pudesse dar um nome para um bolo de tímido, você é a Jaque um bolo tímido. É como se a Jaque fosse um bolo. Sim. E esse bolo, ele é composto por alguns... Itens, produtos, você percebe? Né? Então a Jaque tímida, ela tem alguns itens, produtos. O que seria um produto? De repente ela fica mais no canto dela, é como se fosse um ingrediente. Ela gosta de ficar mais quieta, sabe? Ela daí junta alguns aprendizados que a Jaque teve, junta toda essa estrutura de vida que ela tem, mistura e dá aquilo que as outras pessoas chamam de resultado. É Jaque tímida. O bolo, entendeu? Entendi. Só que isso não é a Jaque. Isso é apenas como as pessoas veem ela. Elas pegam alguns ingredientes. Geralmente as pessoas elas pegam ingredientes rasos, né? Ela viu ela viu alguém, sei lá, uma vez e ela já montou uma receita, já montou um envelope e botou essa pessoa dentro. Mas já aconteceu, né, Jaque, de às vezes a gente encontrar alguém e o santo bateu. Sim. E já aconteceu também da gente encontrar alguém e o santo não bateu. Não bateu. É um ditado popular. Exatamente. Né? Por que tu acha isso, Jaque? Agora, não sei se é nível de energia, não sei se é a forma de pensamentos, assim, de estilo de vida. Certo, não sei assim te dizer, sabe? Mas já aconteceu, assim, de... Não dá muito certo essa pessoa, por exemplo, assim, né? Exatamente. Pode ser uma pessoa, assim, de colega ou, né? Não sei o motivo certo. Exatamente. Acontece, isso é meio que natural. Já aconteceu comigo, já aconteceu contigo e vai acontecer natural. Até daqui pra frente também. Vai encontrar pessoas que a gente não bateu a ficha. Sim. O que acontece, Jaque? Olha só. Às vezes, primeiro a gente precisa entender uma coisa. A nossa mente, o nosso cérebro, ele percebe o mundo através dos nossos sentidos. Tudo aquilo que a gente vê ou ouve, o sentido, tato, olfato e paladar. São esses 5 elementos. Na PNL a gente chama isso de VACOG. Visual, auditivo, olfativo, gustativo e sinestésico. VACOG. Se em algum momento da sua vida, lá atrás, dos 5 aos 6 anos, 5, 6, 7, 8 anos, você viu de repente na TV um rosto e esse rosto era de uma pessoa que fez algo muito ruim, um cara matou alguém, um bandido, ou alguém que de repente deu um tapa na sua orelha, brigou com você. Quando essa pessoa fez algo, quando você viu isso, esse ingrediente, a gente chama isso, você viu essa estrutura, uma pessoa, quando você passou por uma situação como essa, você gravou aquela imagem. E pode ser que hoje você encontre alguém e essa pessoa que você encontra alguém carregue alguns traços daquele indivíduo. Tudo está armazenado na sua mente, está tudo gravadinho aqui. O que acontece? Quando você bateu o olho na pessoa, você já não foi com o santo. Porque aquela pessoa trazia nela traços de alguém que lá atrás gerou um aprendizado negativo. Nossa. E o mesmo vale para o lado bom. Então, quando você encontrar alguém que você não bateu o santo, fique tranquila. Às vezes a pessoa não... É que ela carrega alguns traços de alguém que de repente pode ter feito algo de ruim para você. Então, seja pelo lado bom ou seja pelo lado positivo.
né? E tudo isso, quando eu entendi e aprendi esse ponto, como que a minha vida mudou assim? Como que eu comecei a tratar as pessoas de forma igual? Porque o que eu faço? Eu dou para elas um tempo para mim poder conhecer elas. Porque às vezes não acontece isso, né, Jaque? A gente olhou para a pessoa, o santo não bateu. E depois vai ver uma pessoa, assim, totalmente agradável, totalmente sincera, totalmente, sabe? Né, que a gente vê, assim, como que a gente faz um pré-julgamento errado, né? Muitas vezes. Mas sabe por que o pré-julgamento ele é errado, Jaque? Porque ele tem muito poucos elementos. O nosso cérebro, ele pegou, escaneou aquela pessoa e pegou só alguns elementos. Daí depois tu começa a conversar com ela, tu vê que o bicho não é tão ruim, tu começa a conversar, tu começa a entender, tu conhece um pouco da vida dela, tu começa a ter mais o quê? Mais ingredientes, tu começa a ter mais elementos, sim, mais experiências, mais estruturas, daí tu vai percebendo, não, o cara eu me enganei. E às vezes gera até meio que um arrependimento. Meu Deus, por que a gente, né, faz esse julgamento assim? De primeira, né? Entendi. Marcos, então já que a gente está no final do ano, eu pensei aqui em te perguntar uma mensagem para alguém aqui que pode estar assistindo a gente e que seja nessa situação, assim, de muitos problemas e possivelmente pode estar no meio de um nevoeiro. Qual mensagem você deixaria para ela, para esse próximo 2022 que está chegando? Eu vou deixar uma mensagem bastante simples, mas ela pode ser muito valorosa para você. Se você se encontra em uma situação assim nebulosa, uma situação escura, uma situação triste, às vezes de depressão, medos ou até mesmo ansiedade, eu diria para você que você busque ajuda, que você procure um profissional, que você busque um psicólogo, um terapeuta, enfim, você busque ajuda. Porque talvez você não vai conseguir fazer isso sozinho, porque se você conseguisse fazer, você já teria feito. Eu sempre digo para as pessoas que se você não consegue fazer algo, é porque você está faltando alguma ferramenta para você. É como se você quisesse sair de um buraco, só que você não tinha nenhuma ferramenta na mão, você não tinha uma pá. Daí você fica cavando com a mão, você fica tentando, sabe, tá lá no fundo do poço e você quer cavar com a mão para sair. E daí você não consegue. E quando você busca uma ajuda de um profissional, seja ele qual for, de preferência alguém que tenha qualificação para isso, essa pessoa ela vai dar para você uma ferramenta, ela vai dar para você uma pá. E com essa pá, daí você vai poder cavar, você vai poder desbarrancar, você vai poder fazer algo para você poder sair desse nevoeiro, sair desse buraco, sair dessa situação delicada que talvez você possa estar vivendo. E também, lembre-se sempre assim, nós somos aquilo que há de mais maravilhoso no mundo, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus e uma das principais ferramentas que você possa ter é a Bíblia, é a fé em Cristo, nosso Senhor. Tá certo, então? Esperamos muito que você tenha gostado desse conteúdo aqui, essa conversa maravilhosa que a gente teve agora com o Marcos. Se você não conhece, se você não segue ele ainda, vai lá no canal dele, Marcos de Oliveira PNL. Isso. E também no Instagram, Marcos de Oliveira PNL. Marcos PNL1, entendeu? Tá. No YouTube é PNL Fácil, né? PNL Fácil. E no Instagram é Marcos PNL1. Me acompanhe lá, tem um conteúdo bem legal. Tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, então. Até a próxima. Bye!